Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos a sua palavra. Pedimos que o seu Espírito Santo esteja conosco, nos capacitando, nos ensinando, nos revelando, Senhor, a sua palavra. Nos dê sabedoria, Deus, entendimento, discernimento e crescimento, meu Pai. Que a gente tenha maturidade espiritual, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé. Repreende em nome de Jesus, Deus, toda distração, todo desânimo, meu Pai, tudo aquilo que vem para nos atrapalhar, Deus. Nós consagramos as nossas vidas a Ti e pedimos que o Teu Espírito Santo fique conosco, em nome de Jesus. Amém. O título da lição de hoje é O Deus Pai. Nós vamos fazer a leitura que está em Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao 27, João, capítulo 14, do versículo 6 ao 11. Mateus 11. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. João 14. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Amém? Então, esse trimestre, a gente vai estudar a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vimos que é o mesmo Deus, a mesma essência, o mesmo poder, os mesmos atributos. Nós sabemos que Deus é Espírito e nessa lição de hoje, especificamente, nós vamos estudar a respeito do Pai, porque a doutrina da Trindade, ela nos apresenta o Pai como a primeira pessoa divina de quem procedem o Filho e o Espírito Santo. E nessa lição, nós veremos que ele é o único Deus verdadeiro, que ele é a fonte da divindade e que age por meio do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, como nós já vimos na outra lição, e a gente já até falou sobre isso também em outros trimestres, que é um só Deus, mas são 3 pessoas. E dentre essas 3 pessoas, nós estudaremos nessa lição de hoje a identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai, de quem procedem o Filho e o Espírito. Então, o Pai, o Deus Pai, é a fonte eterna da divindade. É o Criador, o Redentor, o Revelador, e por meio da fé, nós somos convidados a conhecer e a nos relacionar com o Pai Celestial. E nós fomos criados justamente para isso, para nos relacionarmos com Deus. É por isso que nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Nós estudamos, em outras lições, trimestres passados, que nós somos espírito, alma e corpo. E nós temos o espírito justamente para nos relacionarmos com Deus, Deus, ele é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, para se relacionar com Deus, nós precisamos do espírito, Então, foi assim que o Senhor nos criou. E o primeiro tópico da lição diz assim: a identidade de Deus, o Pai. O Pai é o único
Deus verdadeiro. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, os judeus, eles são monoteístas, eles acreditam apenas em um Deus. Nós que somos cristãos, nós também somos monoteístas. Nós acreditamos nesse mesmo Deus, mas nós acreditamos, né, e entendemos que existe a Trindade, né? É um Deus, é o mesmo Deus, mas que ele se manifesta através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Deus no Antigo Testamento é um só Deus. E esse Deus, ele se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. No Novo Testamento, apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. Então, em João, capítulo 6, 27, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, Gálatas, capítulo 1, versículo 1 e 3, Efésios, capítulo 6, 23 e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Além disso, né, além dessas ocorrências explícitas, né, chamando Deus de Pai, a Bíblia, ela frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando seu papel como criador e sustentador do universo. O próprio Jesus, ele se refere a Deus como Pai, e Jesus, ele ensina aos seus discípulos, né, e a nós também, a fazer a oração do Pai Nosso, né, que ele fala, Pai Nosso que estás nos céus. Então ele ensina os seus discípulos a orar chamando Deus de Pai, né, reforçando essa necessidade de um relacionamento pessoal e íntimo com Deus, né? É a intimidade de pai e filho, é o relacionamento de pai e filho, né? É esse relacionamento que o Senhor quer que a gente tenha com Ele. E aí o próximo subitem diz assim: o Pai é a fonte da divindade. Então Deus, ele é eterno e ele não teve começo e nunca terá fim. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 27, fala a respeito disso. E Deus, ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Está em João, capítulo 5, 26. Ou seja, ele não foi criado, né? Ele sempre existiu e ele sempre vai existir. Ele é um Deus imutável desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Ele é o Criador do céu e da terra que nós conhecemos e de tudo que nela existe. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O próprio Jesus fala isso várias vezes nos evangelhos. Ele é Espírito doador e mantenedor de toda a vida. Então, o Pai, ele é a primeira pessoa da Trindade, né? A primeira pessoa da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. E os 3 estavam presentes na criação, ou seja, os 3 existem desde sempre, né? A gente viu que na criação ele fala, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele usa a palavra Elohim, né? Que é o plural. Mas ele se revelou ao mundo em partes. Então, primeiro foi o Deus Pai, depois veio o Deus Filho e, por último, o Deus Espírito Santo. Amém? E o próximo subitem diz assim: o Pai age por meio do Filho e do Espírito. Então, a paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Então, o Pai, ele opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Isso não implica que é inferioridade, só que tem papéis diferentes, que eles se expressam de maneiras diferentes, né? São 3 pessoas que operam inseparavelmente, cada uma conforme a sua distinção pessoal. O Pai proclamou as palavras criadoras, está lá em Samuel capítulo 33, versículo 9, e o Filho as executou, João capítulo 1, versículo 3.
O Pai planejou a redenção, Tito capítulo 1, versículo 2, e o Filho as realizou, João capítulo 17, versículo 4. Então, quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e ensinador. E conforme, né, o credo de Atanásio do século V, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra, mas as três pessoas são coeternas e são co-iguais. A gente vai até estudar mais aqui adiante que os três, eles têm os mesmos atributos, mas como eu disse, eles se revelaram para o mundo em momentos diferentes. Então, primeiro o mundo conheceu o Deus Pai, né? Depois veio Jesus e o mundo conheceu o Deus Filho. E quando Jesus voltou para o Pai, ele enviou o Espírito Santo e o mundo conheceu o Deus Espírito Santo. Então, é essa diferença que existe, né? Mas assim, os três são Deus e os três são iguais em essência e atributos. E aí o próximo tópico diz assim: o Pai revelado em Cristo. O Pai se revela aos humildes. Então Jesus, ele exalta o Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Mateus 11, 25, ele diz: ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Os primeiros, né, que são intitulados de sábios, são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Os outros, né, que eles chamam de instruídos, são as pessoas com cultura e instrução. Né? Esses vocábulos, né, sábios e instruídos, eles caracterizam os fariseus e os escribas daquela época, né, que se vangloriavam da sua formação privilegiada, como eles tinham conhecimento da lei, né, como eles cumpriam os rituais, né, e toda a doutrina, mas eles tinham uma cegueira espiritual. Tanto é que quando Jesus veio, né, muitos deles, não todos, né, alguns acreditaram em Jesus, mas muitos deles, eles viram Jesus como se fosse uma oposição, né, como se fosse uma ameaça a eles, né, e não como o Filho de Deus, né, que eles estavam esperando. E eles, como conhecedores das profecias, eram os primeiros que tinham que identificar, né, que Jesus era o Filho de Deus, mas eles tinham essa cegueira espiritual que impediu que eles enxergassem isso, né? Então significa que os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios aos próprios olhos, né? Aquelas pessoas que são arrogantes, né? Que acham que sabem mais, que são melhores, que são mais importantes. O Pai, ele se dá a conhecer aos pequeninos. É só a gente observar quem eram os discípulos de Jesus, né? Tinham pessoas assim de todas as classes da sociedade, né? Pescadores, que eram pessoas humildes, né? Que não tinham tanto dinheiro, que não tinham tanto estudo. Tinha um cobrador de impostos, né, Mateus, que naquela época eles eram criticados pelos judeus, né, eles eram até excluídos por causa disso, né, por trabalharem para o Império Romano contra, né, os judeus. Então, assim, ele escolheu pessoas realmente simples, pessoas comuns, né, pessoas que não eram arrogantes, que não eram soberbas, e ele revelou essa verdade para essas pessoas, né? Aqueles que possuíam verdadeiramente a humildade das crianças, né? Como está lá em Mateus 18, versículo 2 ao 4. E o próximo subitem diz assim: o Pai se faz conhecer pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por ele. A intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e a quem o Filho quiser revelar. A gente leu, né, no texto de abertura, Mateus 11, 27. E essa declaração, ela revela dois princípios importantes. O Pai é um ser pessoal e relacional, e só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador,
que existe entre Deus e os homens. O único mediador que existe entre Deus e os homens é o Filho, é Jesus. Infelizmente, né, algumas pessoas, elas acham que o intermediador, né, além de Jesus, é Maria ou alguns outros apóstolos, né, que eles consideram como sendo santos. Mas a palavra de Deus diz que o único mediador é Jesus. Maria, ela foi uma mulher muito importante, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, para gerar Jesus. Com certeza era uma mulher piedosa, uma mulher temente a Deus, uma mulher obediente. Mas é isso. Depois que ela morreu, ela não tem poder algum. Então, o único mediador que existe entre Deus e os homens é o Filho Jesus Cristo, e isso está escrito na palavra de Deus, né? Então, sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e à idolatria. O próximo subitem diz assim: quem vê o Filho, vê o Pai. Então, no diálogo de Jesus com Filipe, ele revela uma outra verdade. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14:9, que a gente leu também. Então, essa declaração, ela confirma a doutrina da unidade da Trindade. Jesus é a perfeita expressão de Deus. Quem vê Jesus, vê o Pai, quem vê o Pai, vê o Filho, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então, a unidade entre Pai e Filho, ela é essencial e inseparável. Lá em João 10:30, ele diz: eu e o Pai somos um. E isso significa que eles compartilham a mesma natureza divina, a obra, as palavras e o caráter de Jesus são expressão direta da ação do Pai, que opera por meio do Filho, e o Filho age em total comunhão com o Pai. Então, conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. Amém? E aí, o próximo tópico fala assim: a pessoa de Deus Pai, os atributos incomunicáveis do Pai. Então, assim, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas semelhança, não somos iguais. Então, algumas coisas nós temos que pertencem a Deus também, mas existem atributos incomunicáveis de Deus, que são qualidades exclusivas de Deus, e elas pertencem somente a Ele. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e não podem ser compartilhadas com o ser humano. E os principais atributos são autoexistência, então nós já até falamos sobre isso hoje, Deus existe por si mesmo, não depende de ninguém e nem de nada para existir. Outra coisa, eternidade. Deus não tem começo e nem fim, não está limitado ao tempo, ele sempre existiu. Nós somos criaturas, nós fomos criados, mas Deus sempre existiu. Imutabilidade. Deus não muda. Ele é sempre o mesmo. Não importa o tempo, não importa a época, não importa a geração, ele não muda. Ele é onipotente, Ele é todo poderoso e nada pode frustrar os seus desígnios. Ele é onisciente. Então, Deus conhece perfeitamente o passado, o presente e o futuro. Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente. Deus está ao mesmo tempo presente em todos os lugares. E como esses atributos não são comunicáveis ao homem, ou seja, nós não temos essas características, às vezes para nós é difícil entender isso. A gente acredita, e entende pela fé. Mas quem não tem fé, realmente é algo que é muito difícil de entender e de aceitar. E eles levantam várias teorias, questionando esses atributos incomunicáveis de Deus. E aí,
o próximo subitem fala sobre os atributos comunicáveis do Pai. Então, o que são os comunicáveis? Se os incomunicáveis são atributos que são exclusivos de Deus, os comunicáveis são qualidades divinas que, de alguma forma, Deus compartilha com as suas criaturas, mesmo que seja de maneira limitada. Então, dentre essas características, se destacam a santidade. Deus é santo e ele chama seus filhos a serem santos em toda maneira de viver. Outro atributo é o amor. Deus é amor em essência e ele quer que a gente ame a Deus e ao próximo como reflexo desse amor. Outro atributo, a fidelidade. Deus, ele é sempre fiel. E também nós somos desafiados a sermos fiéis. E o outro é a bondade. Deus é bom em todo o tempo. E nós somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária. Então, assim, se Deus espera isso de nós, é porque são atributos possíveis de nós realizarmos, né? Então, com o auxílio do próprio Deus, né, nós podemos colocar em prática, né, viver esses atributos, né, essas características de Deus, mas que são comunicáveis a nós, seres humanos. O outro tópico diz assim, os nomes que revelam o Pai. Para os judeus, o nome ele identifica a própria pessoa, né? Se refere a qualidades, a características. Então, os nomes de Deus, eles não tratam apenas da sua identidade, mas revelam também a sua natureza, as suas obras e a sua virtude. Por exemplo, o nome Elohim, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que apesar de estar no plural, reafirma o monoteísmo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, né, que nós vimos. E alude à pluralidade da Trindade. Então, se fala o nome de Deus no plural, é porque não é só um, né? Então, afirma isso, que apesar de ser um, são três. O outro nome é El Shaddai. Está em Gênesis capítulo 17, versículo 1, e revela Deus como todo-poderoso. Está em outras passagens também. O outro nome é Adonai, e no grego é Kyrios, que manifestam a sua autoridade como Senhor. Além disso, tem o tetragrama pessoal de Deus. Por que tetragrama? São 4 consoantes, que é o nome pessoal de Deus, né? Que inclusive os judeus eles só pronunciam esse nome assim, realmente assim, em ocasiões necessárias, né? Que é revelado como eu sou o que sou. Então enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus. Então esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, a sua soberania, o seu poder, a sua eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus. E aí nós vamos ler a conclusão que diz assim: a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nessa lição, vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. Que essa verdade desperte em nós o desejo sincero de conhecer, amar, obedecer ao Pai que em Cristo nos adotou como filhos, como está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 12, e Romanos, capítulo 8, versículo 15, né, que diz que através de Jesus nós somos filhos por adoção. Então, todos são criaturas, né? Todo mundo foi criado por Deus,
mas para se tornar filho de Deus, nós precisamos aceitar Jesus, né, como Salvador, como o Filho de Deus, né, que veio ao mundo para nos salvar. Então, esse trimestre, né, nós vamos continuar estudando a respeito dessa doutrina da Trindade, e essa foi a aula de hoje, e até a próxima aula em nome de Jesus.